Eu estava nessa época casado, vivendo em Paris. Eu fiquei... Você morou, então, em Paris? Morei durante quase 2 anos em Paris, quando eu me casei. Eu passei, assim, os 2 primeiros anos do meu casamento morando lá. Depois eu vim... A Odile veio morar comigo no Brasil, onde eu trabalhava. Mas lá em Paris você trabalhava lá também? Não. Eu passei esse período, enfim, vivendo lá, mas, enfim, sem ter essa preocupação profissional, porque eu já tinha, enfim, um certo patrimônio, estava ali desfrutando dessa minha condição. E ela era uma mulher muito rica também, então ela tinha... Mas de lá vocês também viajavam pela Europa? Viajava, inclusive, porque ela tinha casa em Saint-Tropez. E aí nós íamos não para casa dela, porque era nossa casa, então era minha casa. Aliás, primeira vez que eu me dei conta de que eu estava casado foi quando eu chego em Paris com ela, depois de ter assinado, porque nós nos casamos formalmente, no papel. E eu chego em Paris e eu estava indo pela primeira vez para a casa dela, que era minha casa, né, a partir daquele momento. Mas era difícil na minha cabeça fazer aquela coisa, pô, agora eu tenho uma casa, uma vida em Paris e tal. E aí, quando eu desembarquei em Paris com ela, eu me recordo que no prédio dela, ela morava num prédio bonito ali no Bois de Boulogne, e em frente ao Parque Bois de Boulogne, e eu cheguei, ela tinha uma empregada, uma espanhola, chamada Emília, que fazia umas tortilhas espanholas maravilhosas. E quando eu cheguei, ela vira-se para mim e diz assim: Buenos dias, patrão. E aí eu digo, porra, eu sou o patrão. Quando ela me chamou de Buenos dias, patrão. Eu digo, porra, aí que a minha ficha caiu, que eu digo, pô, realmente eu me casei com essa mulher. E olha, a ficha Cheguei aqui em Paris. A ficha caiu, não faz nem sentido pra geração nova. O que a ficha caiu, né? Por causa do pra mim, vai. Por causa do orelhão, né? Do orelhão. Não, ainda peguei. Mas enfim. O fim do orelhão. E aí eu fiquei morando lá em Paris e tal, e aí rapidamente eu me esforcei, e eu também tenho um certo talento e aptidão para aprender idiomas, mas acabei aprendendo a falar francês e falo hoje menos bem, mas na época que eu estava lá, obviamente que eu... Desenrolava tudo. Não, eu falava muito bem e sem sotaque nenhum. Os franceses diziam, como é que você fala tão bem francês e tal? E é uma língua muito bonita, né? Eu acho demais. Eu tirava muita onda falando francês. Eu acho que eu herdei essa facilidade fonética dele. Mas enfim. E aí um dia nós fomos convidados para ir a um casamento do... como era o nome dele? O Davi Rothschild. Que ele era o filho do principal Rothschild da família Rothschild e tal. E o casamento dele, ele ia casar com uma italiana chamada Olímpia, que também vinha de uma família nobre e tal. E ela, a Odile, a minha mulher na época, ela era muito amiga do Davi, e o Davi mandou o convite para o casal, né? Odile e Paulo Marinho, e era um garden party no castelo dele, o Château de Ferrières, que era um dos castelos mais bonitos da França. E esse castelo, inclusive, depois do casamento, eles doaram esse castelo para o governo francês, como parte de pagamento de impostos da família Rothschild. Nossa, caramba! Então, esse castelo hoje, eu acho que ele tem visitação pública lá. Mas o casamento foi no castelo. E aí era muito curioso, porque você chegava no casamento, tinha um corredor imenso dentro já do castelo, e os noivos e os pais dos noivos lá no final desse corredor, e tinha um sujeito, que eu não sei o nome dessa pessoa, deve ter um nome, depois eu vou procurar na internet. Você recebia o convite, essa figura tem um nome para descrever esse ofício. Ele pegava o convite, ele te anunciava em voz alta e batia um bastão. Um cajado. Um cajado assim no chão, e ele anunciava, Monsieur e Madame Marignot. E aí você ia nesse... O trabalho dele era anunciar o nome dos convidados. E aí você se dirigia aos noivos e aos pais dos noivos, nesse corredor imenso, e lá você cumprimentava. E aí entrava no castelo e ia para o jardim do castelo, onde realmente estava acontecendo o casamento. E aí, o Odile estava mega elegante, eu mega embecado na época, de black tie, aquela coisa toda. E aí, quando deu assim 8 horas da noite... Tipo James Bond, né? Total. Cenário James Bond. É por isso que eu idealizo tanto. Eu cheguei para ela e disse assim, vamos jantar hoje, enfim, vamos fazer uma noitada, a gente está tão bem, tão... Né? E aí saímos do Garden Party, eram 8 horas da noite. Mas lá, vocês não jantaram lá? Não, era um Garden Party. Eu digo, vamos sair daqui, vamos pro jantar. E aí fomos no Maxims, que na época era o maior e melhor restaurante da França, que era um lugar assim Ainda está aberto?
Hoje em dia? Eu acho que... Eu não sei se está aberto, mas eu acho que... Mas o hoje Mandíbula deve pode ser... dar uma olhada. Maxim, você vê Maxim deve ser quem M-A-X-I-M. Né? quem comprou o Maxim depois, muito tempo depois, foi o Pierre Cardin. Ah, é? Ele comprou o restaurante acá. E esse restaurante era um restaurante exclusivíssimo. Você chegava ali, mas não era lugar que qualquer um ia. Tinha que conhecer o maître ali, para você conseguir uma reserva ali, era assim, para happy feel. E aí eu cheguei com ela lá, e o maître disse, olha, sexta-feira, 8 da noite, sem reserva, chance zero. Aí ele virou-se para ela e disse assim, mas só tem uma chance aqui. O Onassis está jantando aqui com a Jaqueline. E quando ele janta aqui, a gente deixa a mesa do lado separada, sem dar para ninguém. Porque é uma coisa que a gente faz em delicadeza para ele e tal, em deferência e tal. Eu vou fazer o seguinte, como eu sei que vocês se dão com ele, o Dili se dava com ele, que era muito amiga do filho dele que morreu num acidente aéreo na Grécia. Ele estava dirigindo um avião um avião anfíbio. Sei. E esse avião, na hora de pousar, ele teve um acidente, enfim, ele morreu nesse acidente aéreo, muito jovem, o filho do Onassis. E ele era muito amigo do Odile. E o pai sabia da amizade dele. Então, o maître foi lá, e aí ele voltou e disse, olha, o Onassis está convidando vocês para ir jantar com ele. E aí, pô, então... Sentar à mesma mesa. Na mesa dele, porque tem lá, então... Eu disse, pô, e conta pra audiência quem é o Aristóteles Onassis. Enfim, depois vocês dão um Google aí, para não perder Onassis. Por favor. E aí é o seguinte... E nessa época ele estava casado com a Jacqueline Onassis, que era a Jacqueline Kennedy, viúva do presidente Primeira Kennedy. dama dos Estados Unidos. E aí aí fomos nos dirigimos ao restaurante. Quando eu entro com a Odile no restaurante, sento na mesa do Onassis com a Jacqueline, você há de convir que todo o restaurante ficava ali em torno da... Todas as atenções do restaurante ficaram voltadas para aquela mesa. E aí, ela me apresentou, a ele, a ela, e ela foi mega simpática, porque eu imagino, eu tinha 22 anos de idade, caí naquela mesa ali, porra. E eu não bebia nessa época nada, como, aliás, não bebo até hoje, mas bebo hoje talvez uma taça de vinho, mas eu não bebia nada. E eu cheguei na mesa, pô, eu não posso chegar aqui no Maxim, nessa mesa, pedir Coca-Cola, que vai ser um vexame, porque era o que eu gostava de beber. Eu digo, pô, não vou pedir isso aqui e tal. E aí ele chega para mim e diz assim, você não quer beber? Eu disse, não, eu vou tomar água e tal. Ele disse, você não bebe? Eu digo, não, eu não bebo. Ele disse, que idade você tem? Eu disse, 22 anos. Ele disse, olha, você sabe que na sua idade eu também não bebi. Olha que história curiosa que ele me contou. Ele disse, eu nessa idade não bebia. Eu morava em Buenos Aires, e eu trabalhava como concierge de um hotel em Buenos Aires. E era muito frio a cidade de Buenos Aires no inverno. E eu comecei a beber para me aquecer no inverno. E foi por esse motivo que eu comecei a beber. Depois, obviamente, Paulo, eu consegui descobrir os prazeres da bebida refinada, mas é isso muito tempo depois. E eu não tinha ideia de que o Onassis tinha tido uma vida passada por Buenos Aires. E ele me contou essa história que eu achei maravilhosa. E obviamente que eu estava tenso ali naquela mesa, qualquer... Pelo amor de Deus. Com 22 anos, como o André Marinho fala, saindo da Miguel Lemo. Vai cortar uma cai ali no Maxim, sentado com Aristóteles Onassis, com a Jaqueline. Eu tava tremendo aqui para cortar o bifão aqui. Realmente é uma história para... Você não vai lembrar o que foi comido lá? Não me lembro, mas enfim, foi uma conversa maravilhosa. A gente, já pensou? Foi um jantar agradável, que do meio para o final eu relaxei e aí ficou uma coisa mais tranquila para mim. A ponto Mas você bebeu? Não, fiquei tomando água. Ah, é? Eu não tive a coragem de pedir Coca-Cola. Mas fiquei, porque ia ser um vexame ali, né? Mas não bebi vinho. Acho que o cara nem ia servir, eu nem gostava do vinho, nada. Eles tomando vinho, eu tomando água. Bom, e aí quando nós saímos do jantar, acabou o jantar, ele disse assim, vocês estão de carro? Eu digo, não. Ele disse, então eu vou dar uma carona. Para onde é que vocês vão? A gente ia para uma boate chamada Privé, que ficava ali perto do Maxim. Ele disse, não, eu deixo vocês lá. Aí, quando nós estamos caminhando para a saída do restaurante, naquela época, e até hoje, a França, ela tem uma característica da configuração? Existe uma coisa lá chamada os paparazzis, que foram os paparazzis que mataram precursores, que perseguiram a Lady Di. Os paparazzis na França, em Paris, são uma instituição. Imagina, então ele disse assim para mim, vamos fazer a felicidade dos paparazzi. Eu digo, o que você sugere? Ele disse assim, você me permite eu sair do restaurante? Porque quando nós abrimos a porta do Maxim, tinham assim,
eu vi aqueles flashes na minha cara. Tinha uns 50 paparazzi na porta do Maxime, esperando a saída deles, inclusive, porque eles eram o casal VIP. O casal naquele momento. Bom, aí eles diziam, vamos fazer a alegria dos paparazzi. Você me permite de eu sair do restaurante de braço dado com o Odile e você sai com a Jaqueline? Eu digo, claro. Pô. Cara. Aí, pá. Nossa, vai ser o comentário do... E aí saímos. A distância entre a porta do restaurante e o carro era mínima, era uma calçada. Sei. Mas nesse período da calçada eu vi assim, paparazzi brigando, eu caindo na calçada e tal, para fotografar. E ele entrou no carro com o Odile, eu entrei logo na sequência com ela e tal. Dei lugar para que ela entrasse primeiro e tal. E aquilo ali, aquelas fotos voaram o mundo, né? Onde é que entra o Kissinger na história? Não, a história do Kissinger foi antes, foi uma outra história que, enfim... Outra história. No outro podcast a gente vai contar. Não vai ser nesse, não. Mas você deu uma pesquisada. Mas enfim, aí? foi Kissinger isso. deu uma carona. E aí, uma semana depois, eu viajei para Genebra. E quando eu chego no aeroporto de Genebra, eu estava ali pegando a mala e tal, e eu vi um anúncio da capa daquela revista alemã, Der Spiegel. Sim. Eu olho para a revista e vejo uma foto minha com ela, Jaqueline, aquela foto da saída do restaurante dos paparazzi e tal, ali na capa da Der Spiegel. Na capa? Em cima, era assim um recorte em sei, cima. aquele pequenininho. E eu achei, fiquei ali no aeroporto de Genebra, olhando para a capa daquela revista, eu ali com a Jaqueline Onassi, eu digo, realmente o mundo dá volta. E eu tô aqui com ali na... Ex-primeira-dama dos Estados Unidos.